E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo diretamente de Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. Estou aqui na BTR, com o Renan Bartolo, e a gente vai falar um pouquinho sobre a continuação daquele vídeo que eu fiz com a Artemis lá em Assunção. Conversar um pouquinho sobre o Paraguai, como que funciona para estabelecer uma empresa aqui. Só para vocês conhecerem o Renan, vou pedir para ele se apresentar, mas ele é especialista em Comex, né, formado nisso. Já teve empresa onde ele trazia eventos e trazia empresas também, né, aqui para o Paraguai. E a gente vai bater um papo, vai ser um papo informal e vocês aproveitem aí o conteúdo para entender um pouquinho do que ele tem muito a agregar para a gente. Se apresenta para a galera aí. Diegão, obrigado pela oportunidade. Satisfação para a gente, não só como empresa, mas como um empresário que vivencia isso na prática, poder contar um pouquinho da nossa região. Muito se falava de Alphaville, né? Você veio de lá. E antes do pessoal olhar para o Paraguai, eu dizia que aqui era a nossa Alphaville, que tinha ambiente propício, mercado, negócio, desenvolvimento, e que talvez fosse um patinho feio, muito por conta da imagem que se vendia que o Paraguai era só a Cidade Leste. Durante anos eu trabalhei com consultoria, trazendo empresas, donos de empresas, famílias, para conhecer um pouquinho mais sobre o Paraguai, e a ideia aqui é explorar, contar um pouquinho da nossa vivência e também daquilo que a gente vê na prática de mercado, né? Que o nosso core hoje na BTR Transportes é Brasil, Paraguai, Paraguai, Brasil. Então nós só fazemos isso, nós não fazemos mercado interno, nós não fazemos outros países. Nosso business ele é 100% voltado para o mercado paraguai. Renanzão, o que está acontecendo que está todo mundo vindo para o Paraguai, cara? Só se fala nisso. O pessoal tirou a cidadania, um exemplo agora recente foi o Ratinho, né? Cidadania paraguaia. Ele já tem negócio há muito tempo, né? Uhum. Mas antigamente eu vejo que o pessoal não olhava com tanto afinco por uma questão econômica, puramente econômica, negócio. Então, eu costumo dizer informalmente que o governo brasileiro tem dado um apoio para o Paraguai, porque em virtude das medidas e das taxas que estão sendo impostas, o empresário, que não é bobo nem nada, ele começa a olhar quais são as alternativas de mercado que eu posso ter, e o Paraguai hoje oferece as melhores dela a nível de Mercosul, né? Paralelo a isso, a gente tem ele como um tamanho, como se fosse um estado brasileiro, então ele fica anexo à Foz do Iguaçu, também faz fronteira com Santa Helena, Ponta Porã, tem outras fronteiras ali, e acredito que pela questão do acesso ser muito diferente do argentino, e eu não estou falando mal de país, mas assim, diferente do argentino, que a gente tem um pouco mais de choque de cultura, com o Paraguai a gente tem um pouco mais de liberdade. Você esteve lá pessoalmente, você percebeu que é um povo um pouco mais, eles são mais receptivos, essa é a palavra. Então assim, por essa receptividade do povo, a gente consegue ter um acolhimento, e o empresário, não só enquanto os profissionais que vão para lá, mas o empresário que vai abrir negócio, ele se sente mais à vontade também dentro do ambiente ali. O Paraguai é a moeda que mais se valorizou nos últimos anos aí na América Latina, né? O pessoal assusta, 1 milhão de paraguaios, 2 milhões de paraguaios, mas de guaranis, né? De guaranis, mas é a moeda que mais se valorizou, né? Assim, o meu ponto de vista pessoal não é nem questão de valorização, né? Ela não se desvalorizou. É diferente do real e do dólar, que existe muita pressão monetária, né, pela impressão do dinheiro. Então assim, os Estados Unidos, pela conjuntura de guerra, de Trump, de tudo isso, existe uma pressão dentro da moeda, e o Brasil também sofre essa pressão por questões econômicas. O Paraguai não, ele tem uma estabilidade, não só uma estabilidade de governo, né, porque lá praticamente não existe esquerda, então todo governo que entra, apesar de ser oposição ou não, é um governo de direita. Então a gente tem essa estabilidade política, e a partir dessa estabilidade política a gente vê uma economia mais estável. Isso faz com que a moeda não se desvalorize e aparenta ter se valorizado. Obviamente que com o ingresso de divisas o mercado argentino, quando estava mal, olhava para o Paraguai. O brasileiro, quando não está tão bom, olha para o Paraguai. Com esse ingresso de divisas, a tendência é que a moeda fique cada vez mais valorizada perante as outras. Mas eu entendo que ele é um mercado econômico estável, vamos dizer assim. E que é a primeira coisa que o empresário do Brasil tem que fazer para ser empresário no Paraguai? Qual é o primeiro passo aí que ele tem que tomar? Cara, tem bastante coisa assim, né, para explorar assim. Esses tempos eu abri o meu Instagram para falar sobre o mercado, e o pessoal tem muita dúvida desde o básico, né? O
brasileiro mesmo, ele não consegue abrir empresa lá se ele não tiver nacionalidade, cédula, né? Que é o que se diz lá. Ele pode ter, mas ele vai ter que ter um representante legal paraguaio. Então acho que a primeira coisa é o cara olhar se faz sentido para ele ter um sócio paraguaio ou não, e se porventura ele vai fazer toda a tramitação para ele ter a documentação legal para ele poder abrir o negócio dele ou não. O que precisa para essa tramitação? Basicamente os documentos pessoais, antecedentes, criminais, né, que ele vai apresentar, tudo isso precisa do visto do consulado, né, eles chamam apostilamento, né, então você apresenta toda a documentação, o consulado ele dá um visto ali, o consulado do Paraguai no Brasil, aí você apresenta lá dentro dos órgãos que fazem, assim, tem diversos... Mas para tirar a cédula, desculpa porque nesse assunto relacionado ao Paraguai eu sou meio ignorante ainda. Lá nos Estados Unidos a gente tem várias opções, você pode tirar o Green Card via investimento, você pode tirar por habilidades extraordinárias. O Paraguai também tem. O Paraguai é assim também. Agora o que acelera é o investidor, né? Assim como nos Estados Unidos também, você entra com $500 mil lá, você consegue ter o teu visto Green Card, mais fácil. No Paraguai não tem essa imposição de valores, mas para o empresário que é visto como um investidor, vai ter uma facilidade. Agora, para o cara que vai lá e ele quer ser mão de obra, por exemplo, primeiro que não vai ter espaço, né? Eu respondi o pessoal no Instagram esses dias, aí o rapaz estava falando comigo, assim, eu quero ir para lá, sou pau para toda obra, quero trabalhar e tal. O Paraguai não tem essa formalidade de empregos que hoje tem aqui no Brasil, essa oferta, né, vamos dizer assim. Um dos benefícios do governo paraguaio, que é a lei da maquila, o que eles recebem de volta é justamente você empregar o povo paraguaio. Então ele te dá benefício fiscal em imposto, mas em contrapartida você emprega e desenvolve o povo. Então, para o investidor, para o empresário, ele vai ter uma facilidade, desde acesso a bons advogados, a bons contadores, a gente séria, como também o governo vai olhar para ele e falar, pô, esse cara vai investir, eu vou facilitar para que ele tenha residência aqui. Entendi. E questão de franquia, cara, tem uma rede de franquia no Brasil, eu quero levar para o Paraguai. Como que o paraguaio vê isso? Lá tem tipo a ABF, que nem no Brasil, que é a Associação Brasileira de Franquias, para quem não sabe, né? Como funciona isso? Assim, eu desconheço que tenham tantas associações no Paraguai como tem no Brasil. No Brasil a gente vê bastante setorizado, segmentado. O Paraguai hoje ele está se organizando, vamos dizer assim, não só em questão de organização como de infraestrutura. Você vai ter lá a Câmara Brasil-Paraguai, você vai ter a Câmara de Maquila, o Ministério da Indústria e Comércio, vai ter essas câmaras, mas não vai ter, assim, até onde eu sei, não vai ter uma associação específica para franquias, tá? Tem franquias brasileiras lá, aqui em Foz do Iguaçu tem empresários que têm franquias lá, mas não tem nenhum tipo de organização que eu conheça, até onde eu tenho conhecimento, que faz essa ampliação. Na questão de ambiente de negócios, aí tem que detalhar a questão do setor mesmo, né? Então avaliar se existe mercado do povo paraguaio, consumo, né? Para ter aquilo lá. E a segunda coisa é a decisão. Pô, eu tenho uma franquia, eu vou querer ter um sócio paraguaio e ele vai fazer essa expansão para mim, ou eu vou lá de cabeça e vou fazer essa expansão por conta própria. Então aí tem uma decisão de modelo de negócio mesmo. Legal. E como que funciona? Você falou assim que você tem a opção de ir lá tirar a cédula, né? E essa cédula através de investimento não tem valor mínimo. Não. É só você mostrar para o governo que você vai empregar paraguaios, é isso? Não necessariamente, né? Que você vai abrir uma empresa que você vai montar um negócio, por exemplo, assim. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, você não precisa ter green card para abrir empresa lá. Qualquer um pode abrir empresa. Inclusive aqui no Brasil, você abre uma empresa lá muito fácil. Aqui, é isso que eu estava falando. Você pode abrir empresa, mas você precisa de um representante legal nacional. Então você pode, por exemplo, se eu tenho dupla nacionalidade, então vamos supor que a gente vai abrir um negócio juntos. Através da minha representação legal, você pode abrir e estar junto comigo mesmo não tendo documentação. A questão é que você não vai responder. Aí desde bancário, desde fiscal, desde qualquer outra coisa, você fica na mão 100% do teu sócio. Aí é uma decisão tua. Agora, o que eu estava dizendo é assim, o Paraguai tem uma série de benefícios. Dentro desses benefícios, cada um tem o seu requisito. Por exemplo, Zona Franca é um requisito, Lei da Maquila é um requisito, Lei 6090 é um requisito. Para cada um deles tem um conjunto de requisitos. Agora, se eu quero só tirar a cédula, abrir uma empresa comum lá, é um procedimento simplificado, não tem nada demais. E beleza, eu vou montar uma empresa lá, estou decidindo, ou vou levar minha franquia lá para o Paraguai. Qualquer empresário, a primeira coisa que ele vai fazer, logicamente, é um estudo de mercado.
Existem empresas especializadas nisso no Paraguai? Como se contrata um estudo de mercado? Você faz isso ou já fez? Enfim, como que funciona essa parte de estudo de mercado lá para implantar a sua empresa lá? Cara, eu imagino que tenha, mas até hoje eu nunca tive acesso a nenhum. Assim, é bacana a sua pergunta porque ela já é uma demanda, né? A gente começar a olhar com relação a isso para oferecer. Eu imagino que tem, assim, porque assim, hoje o Paraguai, dos benefícios que ele tem tanto para serviço quanto para mercadoria. Então, por exemplo, a gente estava esses tempos olhando lá estúdio de podcast. Aí tinha um pessoal que entrou em contato com a gente que estava pensando em montar um estúdio de podcast lá porque tem o benefício da Maquila para serviço de streaming, por exemplo. E aí o cara vai ter imposto reduzido também dentro do Paraguai. A gente tem hoje uma empresa mundial de moderadora de conteúdo, faz para o TikTok, para o Facebook, para o Instagram, ele montou a agência deles lá no Paraguai. A gente pega o caso da Nestlé, call center da Nestlé mundial, está dentro do Paraguai, fica lá no Passeio La Galeria em Assunção. Então, eu imagino que essas grandes companhias internacionais, eles olham para o mercado e falam assim, cara, tanto para atender o mercado local, como para exportar esse serviço ou esse produto, é possível eu montar aqui. Então, acredito que tem. Mas, realmente, eu não tive contato com nenhuma até então. Legal. Mas, olhando para mim, tá? Do ponto de vista de estudo de mercado, a gente consegue hoje ter uma boa noção do que é o mercado paraguaio pelo nosso business. Então, o que acontece? A BTR hoje, nosso core é cargas consolidadas, que é você não precisa fazer lotação de um caminhão para você levar a tua carga, do Brasil para o Paraguai e do Paraguai para o Brasil. Por muito tempo, hoje a empresa tem 36 anos, mas por muito tempo, o mercado que era, a rota que era a mais produtiva nossa, era do Brasil para o Paraguai, porque o Brasil sempre foi muito industrializado, produzia de tudo, e o Paraguai não tinha nenhum tipo de indústria até então, no início. Então o que acontecia? Os brasileiros vendiam como exportação, o Paraguai nacionalizava, levava o produto e dali em diante ele revendia no mercado local. Eu mesmo, em 2010, 2015, levei empresas, mas também levei mercadorias. Por exemplo, a gente tem um case pessoal, né? As empresas que eu tinha, eu já vendi, mas assim, eu tenho um case pessoal que é a Santa Massa, o Pão Diário, que é nacionalmente conhecido. Eu que fiz, junto com o contador deles, os primeiros contratos para ter um distribuidor local lá, para daí ele entrar no mercado paraguaio. E aí todo o processo de exportação, internacionalização dele depois disso. Então o que acontece? A gente fazia primeiro essa rota e não tinha indústrias lá. A partir da divulgação e da propagação da lei da Maquila, o pessoal começou a olhar e falou assim, opa, compensadamente tem indústria lá e vender para o mercado brasileiro. Então começou a migrar cada vez mais. Explica para o pessoal o que é a lei Maquila. A lei da Maquila é o seguinte, o governo paraguaio tem um benefício de que você pode produzir dentro do mercado paraguaio, dentro do mercado paraguaio não, você pode produzir dentro do Paraguai uma indústria, você traz insumo de qualquer parte do mundo sem pagar imposto, você pode fabricar o produto lá e exportar a 1%. Para isso tem as regras de origem, né? Então você vai ter lá, precisa ter mão de obra paraguaia, você precisa trazer um pouco do Mercosul, você precisa ter uma questão do mercado local, tem algumas regras que você precisa cumprir, mas você adequando a tua produção lá ao benefício da Maquila, você consegue trazer os insumos com imposto zero e exportar a 1%. Então, através do benefício, muita gente começou a ir para o Paraguai, muita indústria. A própria Lupo aqui do Brasil foi para o Paraguai, né? Agora recente foi a Lupo, mas tem a Lunelli, que já está há um bom tempo no Paraguai, aí tem a Mega Plástico, que já está há um bom tempo no Paraguai, aí tem a indústria PET, que tem bastante dentro do Paraguai. Então, por exemplo, os PETs, as garrafas hoje que vocês veem aqui no mercado brasileiro, muito é produzido no Paraguai. Só que o que o empresariado via antes? O Paraguai ele é a Cidade Leste, então ele é a comprinha, a lojinha, perfume, iPhone, é China. E aí agora está se mudando um pouco a isso por conta desse hype midiático que o Paraguai entrou. Legal, bacana. E que conselho que você daria para a pessoa que quer investir no Paraguai, cara? Cara, a gente tem um canal no YouTube, até recomendo vocês que estão acompanhando a gente, que vocês sigam a gente lá, que a gente mostra um pouco do que é o Paraguai na prática, assim. Ao longo desses... É BTR Transporte o seu canal? Isso, BTR Transporte, pode seguir também no Instagram. Ao longo de todos esses anos, eu acompanhei muita empresa que foi e deu certo, mas teve empresa que foi e não deu certo.
porque... Boa, vamos falar dessas que foram não dando certo. O que aconteceu? Qual que foi a treta? Teve um caso, o cara ele tinha uma franquia de óculos aqui no... Caíto Maia. Não, ele é famoso, mas não é ele. Era um outro cara. Ele tinha uma franquia, uma rede de franquias de óculos aqui em shopping centers e ele fez um estudo, ou ele, não sei, fez um processo de prospecção em que eles iam produzir certos óculos dentro do Paraguai. Aqueles óculos suíços, eu não me recordo a marca qual é, mas é um óculos suíço que tinha uma determinada época. Isso estou falando de 10 anos atrás, mais ou menos. E aí ele fez o estudo da Maquila, a Maquila aprovou ele foi para lá, só que ele teve dificuldade em fazer a importação dos insumos. Ou porque tinha que vir só aéreo, ou porque o container demorava muito tempo para chegar, ou porque faltou mão de obra especializada. E aí acabou que, por essa que a gente vinha falando aqui antes no off, né? Essa gestão de energia dele, ou seja, ele já tinha os negócios estabelecidos no Brasil, ele vinha a cada pouco aqui para tentar fazer rodar o negócio do Paraguai, acabou não rodando. Ele falou, cara, melhor eu parar com isso, porque focar no Brasil. Eu vou focar no Brasil. Então, nessa perspectiva, assim, qual que é a nossa ideia quando a gente abre as coisas que a gente faz aqui? É para o pessoal ver o que é a prática. O Paraguai hoje ele tem um monte de oportunidades, mas ele tem os seus desafios também, o choque cultural, a falta de infraestrutura. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo de Assunção, quando a gente estava lá. A gente vai fazer visita em cliente, se chove lá, de repente as ruas ficam alagadas, a gente não consegue acessar o cliente. Eu vi isso em Assunção. As ruas, cara, sem chover elas já estão alagadas. Exatamente. Aí, por não exemplo, tem estrutura pluvial ali, né? Exatamente. Aí, por exemplo, as nossas carretas são todas carretas grandes, né? Então são 100 metros cúbicos, 25 toneladas, furgão ou saio. Elas não acessam alguns depósitos dos clientes. Por quê? Porque lá os cabos de energia, de internet são baixos. Então ele vai passar em determinadas ruas onde está o depósito, arrebenta todos os cabos, os vizinhos ficam bravos, dá uma hora ele lá. Então assim, a questão de infra ela não acompanhou todo esse o crescimento. Mas isso é natural. Primeiro acompanhou a lei, né? Assim, eu vejo com naturalidade. Primeiro você gera demanda, depois você organiza tudo isso, entendeu? Então, se vocês forem de carro, por exemplo, vocês vão perceber que chegando em Pacaraí, que é mais ou menos uns 70 km de Assunção, a fila já vira uma UE aquilo lá. Você já não consegue mais andar tranquilamente, porque em horário de pico você vai levar, sei lá, 2 horas para andar 70 km, entendeu? Deu um acidente ali, cara, você vai ficar igual cidade grande, né? São Paulo, você vai ver que tem trânsito caótico, desafios, da mesma forma na Assunção. Então, assim, tem certas coisas, certas particularidades que eu imagino que a pessoa ela tem que vir e vivenciar na prática, assim como você faz, porque tem algo que só a pessoa estando ali que ela vai conseguir perceber. Seja cultural, seja dificuldade de língua, seja questão de infraestrutura, seja até do próprio segmento, né? Então, assim, não consigo responder por todos os segmentos. A gente recebeu uma pergunta dentro de um vídeo nosso no YouTube. O cara falou assim, o que você acha do ramo de marcenaria? Eu falei, sei lá, tem demanda, né? Eu imagino que se você trabalhar bem e fizer as coisas direito, vai dar certo, né? Mas assim, para onde você quer? Você quer Santa Rita, quer Encarnação, você quer Cidade do Leste, você vai para Assunção? O que é bom para você? Não sei, a gente precisa entender um pouquinho melhor essa conjuntura, né? Pô, às vezes o cara está no interior do Brasil e ele não quer ir para uma cidade grande. Não recomendo que você vá para Assunção. Você vai levar horas e horas para transitar lá, para fazer ir de um ponto ao outro. Tem outras cidades no Paraguai? Tem Encarnação, que é uma região boa, que ainda depende muito do agro, mas está muito desenvolvida, que tem uma pegada mais turística. Aí tem Santa Rita, que é fortíssima no agro, que tem muito brasileiro lá. E aí lá você talvez vai ter um menos choque de cultura, mas também não tem tanta infraestrutura de negócio, então para você vender talvez fique um pouco limitado, porque a cidade é um pouco pequena. Então a pessoa ela tem que vir e entender, cara, para o que serve melhor aquilo que eu preciso fazer. E outra coisa se eu for montar minha indústria, para quem que eu vou vender? Vou vender para a Europa ou vou vender para o Brasil? Se for Brasil, a melhor saída é o rodoviário, que é o que a gente faz, né? Então a gente costuma dizer que de Assunção até São Paulo a gente coloca em 5 dias, né? Uma carreta. Se tudo der certo, a questão do despacho, não tem a questão da documentação, despacho, etc., né? Que não depende só do transportador, mas sim no contexto geral. Agora, se você for vender para a Europa, não tem saída para o mar. E aí? Teu negócio vai conseguir esperar 40 dias até chegar o container lá na Europa? Porque daí tem que sair ou via Paranaguá, ou Itajaí, ou Buenos Aires, ou Montevidéu. Aí tem que muitas vezes ir de barcaça.
Aí Assunção muitas vezes, o rio, ele fica abaixo, não tem barcaça, tem que sair rodoviário, então tem que pegar um caminhão que tem um porta-container para levar o container dentro dos portos para daí sair. Então assim, é muito particular, né? A questão existem benefícios, o benefício está aberto, você pode ali consultar e aí você tem que fazer análise particular de cada um. De cada um. E mão de obra? Como que é a mão de obra no Paraguai? É difícil? É deficitária, né? Deficitária. Justamente os benefícios, eles vêm de encontro a você desenvolver e empregar a mão de obra local. Então, o governo, ele te dá esse incentivo, né, de você poder ter um imposto reduzido, vamos dizer assim, né, que é a suspensão dos tributos, mas em contrapartida você tem que empregar o paraguaio e desenvolver ele dentro, treinamento, curso, capacitação. Agora, o que a gente tem escutado ultimamente pelo boom de empresas entrando, já está até faltando mão de obra paraguaia. A gente tem essa questão do mercado ser muito competitivo, vamos dizer assim, então não tem espaço para todo mundo, mas é porque muitas vezes você precisa de uma mão de obra qualificada. Agora, se o teu interesse é empregar e desenvolver, a gente tem, por exemplo, o caso da Luneg, que é cliente nosso. Eles estavam com falta de mão de obra de costureira, eles abriram para fazer um curso lá, apoiado pelo governo, incentivado pelos ministérios ali, e apareceu 1 quilômetro de fila de mulher para fazer o curso para ser empregada, entendeu? Então assim, tem pessoas, a questão elas estão prontas? Possivelmente não, e vai dar o seu tempo para você capacitar e desenvolver elas. Capacitar e desenvolver essas pessoas ali para trabalhar contigo. O que está desenvolvido no Paraguai? Você fala, putz, isso aqui é a menina dos olhos, assim. O que você acha que... O mercado mais quente é o agro. Agro. Agropecuário. É o que por muito tempo... Gado de corte. Exatamente. A gente tem bastante empresariado brasileiro lá, com fazendas. A gente tem conhecimento de vir shake árabe aqui e pegar helicóptero para olhar a fazenda dos caras e escolher o gado dele. A carne paraguaia hoje ela é melhor qualificada do que a carne brasileira, né? Inclusive que a da Argentina. Dentro do Mercosul ela acho que a primeira classe, vamos dizer assim, essa carne paraguaia. E a questão do agro é muito forte, né? Então, tanto que a exportação do agro, ela escoa muitas vezes, não só por Foz do Iguaçu, mas assim, ela escoa muitas vezes por aqui e formam quilômetros de fila porque são muitas carretas e carretas do agro que hoje é o principal negócio, vamos dizer assim. A partir do agro, aí vem todo o restante da economia. Então é o cara da fazenda que vai trocar de carro, que vai comprar uma caminhonete, que vai gerar peça de reposição, que vai desenvolver e vai querer que a Feliz estude num lugar melhor, e disso vai o desenvolvimento do país. Mas por muito tempo, e ainda continua, a menina dos olhos Paraguai é o agro e a pecuária. E para morar, quero morar no Paraguai. Quais são os benefícios, malefícios? Tem estrutura, tem escolas boas, tem lugar para se divertir, tem lugar para família, tem resort, tem... Cara, uma coisa que tem lá que não tem no Brasil é cassino, né? Bom, não tem o cassino físico, né? Mas as bets estão legalizadas, tem até a bet do governo, enfim. O Paraguai é relativamente pequeno, né? Ele é menor do que o estado do Paraná, por exemplo. Então, muitas vezes os caras vão lá, tem a dimensão do Brasil. Quando você fala em Brasil, você fala assim, sei lá, no meu estado às vezes não tem um resort top, mas eu vou lá para o Nordeste e ele continua sendo o Brasil. Então a pessoa ela não consegue associar isso, e o Paraguai é relativamente pequeno. Porém, como o empresariado, os investidores têm se desenvolvido, tem gerado essa demanda. Então a gente tem, por exemplo, hoje um polo de pessoa de poder aquisitivo, é São Bernardino, que fica, sei lá, 30 km, 40 km de Assunção. Ali ele é como se fosse uma praia artificial, onde tem um lago, aí tem as casas em volta do lago, tem chácara em volta do lago, tem fazenda em volta do lago, o presidente do Paraguai tem casa ali, então assim, é um lugar onde teoricamente você tem um pouco mais de acesso a lazer e uma qualidade de vida melhor. Eu tenho acompanhado bastante o movimento de ter hotéis, fazenda, de ter, por exemplo, Encarnação, um hotel que está sendo bem visto, que tem vista para a saída para o Rio, que você consegue acompanhar ali, a Argentina, enfim. Então, assim, eu acredito que essa parte de infra, de desfrute, vamos dizer assim, do cara poder aproveitar um pouco melhor a vida, ela tem se desenvolvido cada vez mais. Em contrapartida, a questão, por exemplo, do cara morar lá. O que eu vejo hoje que é muito punitivo no Brasil, tá? Aí não sei se você concorda comigo, a gente pode debater aqui.
Você pega hoje a lei brasileira, um funcionário que ganha 3 mil, por exemplo. O cara, ele, no holerite dele está 3 mil, ele custa para a empresa 5 e com os descontos ele vai receber 2,5. Ou seja, ele recebe metade do que ele custa para a empresa. Desses 2,5, 50% é imposto. Desses 2,5, 50% é imposto sobre consumo. Então, o que acontece? No final das contas, o cara dele mesmo é só 1.250, por exemplo. Ah, Renan, mas o meu não é 50% sobre consumo. Não, é uma média, tá? Então, assim, a média nacional é que tudo aquilo que você consome da água, do café, do lanche que você vai tomar, do mercado, é 50% em média que você paga de imposto. Então, esse custo do Brasil, ele não existe no Paraguai. Muitas vezes, o que a gente vai ver, tá? Como é que eu convencia o empresariado brasileiro a exportar para o Paraguai e internacionalizar o produto? Aí vamos falar do Renan de 10 anos atrás. Primeiro que para exportação você tem suspensão dos tributos. Você não paga IPI, PIS, COFINS e ICMS. Você vai pagar imposto de renda e contribuição social. Só isso. Então você já tem um benefício que o teu produto fica mais barato. A segunda coisa é, quando você internacionaliza a tua marca do outro lado, muitas vezes o produto ele fica mais barato lá do que aqui. Então acontece muito, por exemplo, tá? Eu vou contar uma coisa aqui, receita não me olhe, mas vamos lá. Os produtos do Col que são fabricados aqui no Brasil, tá? O mesmo produto do Col exportado no Paraguai, ele custa 30% a 40% menos. Fabricado no Brasil, aí tem o custo do trajeto para botar o produto no Paraguai, tem a nacionalização do produto lá, ou seja, a pessoa vai pagar os tributos normais para nacionalizar a carga, o cara cruza a ponte e compra mais barato do que no Brasil. Então, muitas vezes, o mesmo produto fabricado no Brasil, posto no Paraguai, ele está mais barato lá, por conta dessa questão do imposto sobre consumo. Então, o custo de vida lá, ele acaba sendo muito mais barato, e sem falar que o salário mínimo lá é quase o dobro do que aqui, entendeu? Eu fiquei assustado, são 2.500.000 e alguma coisa. 2.800. 2.800 agora? 2.800. Eu fiquei assustado, eu falei, cara, 2.800.000, gente, vai dar mais ou menos aí uns 2 mil e pouco. 2.500 reais, né? Mais ou menos, depende de onde você for fazer o câmbio. Eu vi o câmbio oficial é 1.400, né? Mas aí quando você vai trocar... 1.400. Não, ele tá 1.200. Não, quando você vai trocar. Você vai trocar por 1.200. Sim. Mas o câmbio... Eu sou da época que em Foz, o Campo Paraguai era 2.500. 2.500, 2.750. No início do ano. E hoje está 1.200. Olha como desvalorizou o Brasil. Exatamente. O real em relação ao. O real desvaloriza, entendeu? Porque a moeda deles permanece estável. Eles quase não têm inflação. Então, se vocês forem medir, quase não tem inflação. Aí você vê, assim, não sei quem está assistindo a gente, mas até para a gente aprofundar um pouquinho mais, o que mexe hoje com a inflação? Tem a questão fiscal do país, tem a questão econômica, mas tem também a taxa de juros básica, né? Então, hoje, por exemplo, no Brasil, a Selic está em 15%. Aí você vai tomar risco com uma Selic a 15%? Você não vai tomar risco, porque você vai pegar empréstimo do banco e vai te emprestar 2, 2,5%, e se você for muito influente, se você não for influente, você vai pegar 3% ao mês. Imagina isso ao longo do ano, quando você vai pagar juros. Lá no Paraguai, hoje você vai tomar crédito lá, é 0,8%. Então você vai ver 8% ao ano. E aqui no Brasil, muitas vezes, a pessoa que fica devendo um cheque especial, num mês ela tem esse juros de 7% a 8%. Quando não fala que é 10, 12, 13, 15%. Então... É fácil tomar crédito no Paraguai ou exige um certo relacionamento? Tem que ter relacionamento. Né? Não é qualquer pessoa que vai chegar lá e vai conseguir tomar crédito. Agora, se você faz as coisas direito, se você declara 100% e se o teu negócio está crescendo e prosperando, o pessoal vai liberar crédito, porque eu imagino que a análise do conceito geral ela é em qualquer país, né? Vai ver, o cara está pagando os tributos, está fazendo a empresa crescer, está faturando cada vez mais, vou liberar crédito e potencializar lá. Agora, por exemplo, para veículos, a gente fez uma aquisição recente lá, 0,8, 0,7 você pega a taxa para fazer aquisição, isso não é nada. Entendeu? Então tomar risco lá é muito menor do que aqui. Num dos vídeos do vlog que a gente fez, eu até falo isso dentro do carro, que assim, hoje no Brasil, o nível de competição ele é muito alto e o risco ele é muito alto. Então se você em 30 dias não der resultado, cara, você pode quebrar em 30 dias. A história que o Flávio Augusto conta do cheque especial, isso é para poucos. Se você tomar dinheiro do cheque especial do jeito que está hoje e você não conseguir cobrir no mês seguinte, pronto, você quebrou, então a dívida vai rolar, vai crescer, teu negócio já era. Lá no Paraguai hoje eles não têm isso, né? Tanto que você vê muito lugar subaproveitado. Então você vê local, por exemplo, tem um restaurante que a gente vai que é perto do nosso escritório lá, o cara tem uma quadra inteira
numa parte tem um chafariz que ele não usa para nada, não tem nem mesa em volta, no outro tem um estacionamento enorme. Hoje em dia aqui no Brasil, os restaurantes nem estacionamento tem, porque o cara ele quer aproveitar ao máximo para colocar a mesa, para poder, né, encaixar mais gente ali, para poder faturar mais. E o Paraguai hoje não tem essa mentalidade porque não tem essa água batendo na bunda que o brasileiro tem. Aí o brasileiro vai lá, ele vê que, pô, tudo aquilo que eu aprendi na escola do Brasil aqui é 10 vezes menos, ele se destaca, entendeu? Uma das principais restaurantes, não sei se você chegou em Assunção, que é a churrascaria do Gaúcho, um brasileiro, pô, ele é extremamente qualificado lá, a galera adora, tá sempre lotado, por quê? Porque é um brasileiro que aprendeu a fazer com o custo Brasil batendo aqui e foi lá e aprendeu e deu certo. Legal. Você estava falando isso, eu conheci o cara da Churrascaria Brasil. Você já parou na estrada indo para Assunção? Uhum. Churrascaria Brasil, a história dele foi muito legal, tá até no canal, em outro vídeo aqui. E eu conversei um pouco com ele, foi bem rápido a conversa com ele, mas ele foi como funcionário, começou a trabalhar, 6 anos, ele juntou a graninha e montou a dele, hoje ele tem 2 e ainda tem gado de corte, enfim, o cara prosperou ali de uma forma muito bacana e é legal ele contar a história, você vê que é um cara bem simples, assim, né, um cara que, assim... Assim, quem tem vontade e tem adaptabilidade, vai vencer em qualquer ambiente. E aí você pega um ambiente que você tem todos esses incentivos, a tendência é que o cara voa, entendeu? Tanto que hoje a BTR tem 36 anos no mercado fazendo Brasil e Paraguai, é porque, pô, alguma estabilidade tem dentro desse business, entendeu? Então, cada vez mais as empresas têm olhado para lá como uma oportunidade, mas eles têm que olhar também essa conjuntura. Pô, eu também preciso não só sugar do país, eu preciso entregar também. Então, a galera que vai para lá, que consome, vive, que está lá no dia a dia, essa galera ela vivencia, né? Só que para isso você precisa se adaptar, não é tão simples assim. Show. Meu irmão, quero te agradecer demais por você ter me recebido aqui na BTR. Sigam aí BTR Transportes, Renan Bartolo. E deixem os comentários aí o que vocês querem ver, se vocês querem trazer mais perguntas para o Renan. Mas eu postei coisa do Paraguai, bombou, o YouTube estava abandonado. Uhum. Eu tinha alguns eventos, coisas de empreendedorismo e tal. Falei, cara, tô na fronteira, vou aproveitar, vou fazer um vlog. Um amigo meu que é youtuber há 12 anos me incentivou e tô fazendo os vídeos aqui. Então deixa nos comentários aqui o que você quer ver, se você tem perguntas para o Renan, eu peço para ele mandar vídeo pra gente respondendo as perguntas e sigam eles aí, sigam a BTR, Renan Bartolo. Até aproveitando o teu negócio aqui no Brasil, tá, Diego? Hoje eu vejo que ainda o mercado de eventos no Paraguai, ele ainda é muito primário, assim, não tem acontecido, né? Os poucos eventos que acontecem lá são levados por brasileiros que vão fazer evento de liderança, de inteligência emocional, alguma coisa nesse sentido. Mas hoje eu tive num cliente, faz um ano e meio mais ou menos, aí sentando com eles, eles falaram assim, cara, eu gosto muito de ver teus vídeos, porque os teus vídeos impactam a gente na questão de liderança, de autoconhecimento, e é uma coisa que não tem aqui. Então hoje, pro povo de lá, talvez não seja tão acessível como você fazer um evento em Alphaville, mas existe um crescente consumo da galera olhando, essa parada de eu sentar numa cadeira tradicional e aprender, talvez esteja um pouco ultrapassado. Se eu pegar com quem estava ali na lida, com quem já passou por onde eu quero chegar, talvez faça um pouco mais sentido. Então a gente tem visto esse movimento, né? Até antes eu estava comentando aqui com ele, o Cariani teve recentemente no Paraguai, o Paulo Musi, muito por conta, né, dessas canetinhas que têm aparecido agora, mas assim, a galera tem levado mais essa galera para promover eventos e eu vejo que é um mercado potencial. Não sei de tudo sobre tudo. E o Paraguai olha o Brasil, né? Eu vejo, cara, os paraguaios que eu conheci, eles ouvem música brasileira, eles estão inteirados, já vão pro Rio de Janeiro todo ano. Eu vim agora essa semana, eu estava em Assunção também, e eu vim na terça-noite. 11 horas da noite eu estava passando na ponte para vir do lado brasileiro ali, e tinha pelo menos 2, 3 ônibus lotados de gente fazendo imigração, o pessoal vindo para as praias do Brasil. Tá, assim, tinha filas quilométricas de Paraguai fazendo imigração vindo consumir. Então o Paraguai ele consome muito, e como não tem nada local, ele tende a consumir do exterior. A gente fez uma pesquisa há um ano atrás, mais ou menos, que a gente estava fazendo um movimento de podcast lá, e não tinha podcast local. Eles consumiam tudo da Argentina, da Colômbia, dos outros países, mas não tinha nada local. E a gente fez esse start, né? Mas questão de 3, 4 meses, até eu comentava aqui internamente, que é a questão do time, né?
A Forbes Paraguai já lançou o podcast dela, o presidente já lançou um canal para fazer o podcast dele. Então, assim, está começando. E por muitos anos, o que eu sempre dizia para o empresariado é: o Paraguai ele é o Brasil 5 anos atrás. Você olha o que foi o Brasil 5 anos atrás e vê as coisas que deram certo, aplica lá que vai dar certo. Então, assim, tudo que vocês viram em época de pandemia, de rede social, de aplicativos, de desenvolvimento de software, de eventos, palestras, tudo isso o Paraguai ainda está começando. E aqui no Brasil já está meio que saturado, a galera já não tem mais tanto... se você falar a audiência que tinha no digital em 2020, na pandemia 21, hoje já não é nem perto do que acontece. Mas lá no Paraguai ainda é um movimento, entendeu? Tem a questão de consumo também, por exemplo. Hoje o nosso principal canal aqui no BTR é o Instagram. O Paraguai não é acostumado ainda a ver muito Instagram. A gente está fomentando isso cada vez mais. Mas lá, por exemplo, o que bomba? É o status do WhatsApp, que aqui a gente nem usa. Eu conheço pouquíssimas pessoas, posso contar no dedo, e é daqui de Foz do Iguaçu que usa o status do WhatsApp. Lá não. Até porque as primeiras vezes que eu comecei a fazer visita em cliente lá, eu viralizava e eu não sabia por onde eu estava viralizando. Porque eu ia tirar foto do cara e de repente eu começava a receber mensagem, o cara falava: pô, você está aqui em Assunção, não sei o que e tal. Eu falava: ué, de onde é que esse cara viu? Se eu não postei, se ninguém postou nada, ninguém me marcou e tal. Era por causa do status do WhatsApp. O cara tirava foto comigo, postava no status dele, aparecia por todos os contatos dele do WhatsApp. Aí o cara via e me mandava, e assim ia. Então hoje o status do WhatsApp, por exemplo, a galera consome muito. Agora, o Instagram ainda não. O pessoal está começando a consumir Instagram. A gente vê hoje, por exemplo, influenciadores no Paraguai, que é um mercado aqui no Brasil também que já está muito desenvolvido, mas lá não tem. O cara com 30 mil seguidores, que aqui no Brasil é relativamente nada, ele consegue fechar com marca internacional. Aí você pega, por exemplo, uma GWM, né, que é uma marca de carro que agora está estourando chinesa, ele faz parceria no Paraguai com um influenciador de 30 mil seguidores, 40 mil seguidores, 50 mil seguidores. E aqui no Brasil, a tendência de mercado é que talvez os caras nem olhem. O cara vai olhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, entendeu? Então, assim, existem essas diferenças, mas é só o cara vindo aqui que ele vai conseguir entender, assim, pô, do meu nicho, isso aqui é o que vai dar certo. Muita tentativa e erro também, né? Então, o cara tem que experimentar, né? Então, ele vem, experimenta. Isso tudo que eu tô falando já é algo mais mastigado, de quem vivencia isso, mas, pô, o cara tem que vir e se testar, e se provar. Pô, legal, cara. Irmão, brigadão. Te agradecer aí por essa visita, agradecer ao Lucas que nos conectou também, deixar honrado aí o Lucas Renz. Abração, cara. Obrigado aí pela conexão. Então deixa aí nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo aqui, qual é a sua dúvida, segue o pessoal aí e aquela coisa, né? Dá o like, se inscreve, a gente está chegando na meta aí do começo do ano, que é os primeiros 1000 inscritos aí, falta menos de 100 e vamos embora. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.